Olá, estudantes ligados aqui no PUC Revisa. Para quem não me conhece, eu sou o professor Felipe Voaden, sou um dos professores de redação do Método Medicina Pré-Vestibular e hoje eu estou aqui acompanhado da Georgia, uma ex-aluna nossa, para a gente dar dicas essenciais para você que vai fazer o Enem, sobretudo dicas voltadas para a prova de redação. Então aqui a gente tem nosso cartão postal, digamos assim, nossas credenciais, estou eu aqui. Georgia, para quem não sabe, então, além de ter sido nossa aluna no ano passado, hoje ela estuda medicina aqui na PUC e ela foi uma das 60 estudantes que em 2023 conquistou a tão sonhada nota 1000 na edição do Enem. O que a gente vai conversar então hoje, pessoal? Tá? A nossa ideia é apresentar algumas dicas sobre a prova de redação. Prova essa que vale 1000 pontos, uma nota altíssima. Em nenhuma outra prova objetiva, por exemplo, a gente consegue um resultado tão expressivo. Então a ideia vai ser a gente ter uma conversa aqui sobre essa prova. A gente vai apresentar algumas dicas para vocês conseguirem mandar muito bem na redação. E vai, então, a partir da redação da Georgia, por isso que ela está aqui para conversar com a gente sobre esse texto, ilustrar o que a gente pode fazer ou como que a gente pode fazer a nossa redação lá no dia para efetivamente ter certeza de que a gente vai ter um bom resultado. Tá? Então, a primeira questão que a gente quer destacar aqui com vocês está ligada à natureza dos temas de redação do Enem. O que a gente quer dizer com natureza dos temas de redação? A gente sabe que antecipar, prever qual vai ser o tema que vai aparecer lá no dia é algo que muita gente tenta fazer, mas que ao mesmo tempo é muito difícil, é uma loteria. Porém, mesmo que a gente não tenha uma pista muito concreta de qual efetivamente vai ser o assunto, a gente tem um fator extremamente importante na prova do Enem, que é o fator previsibilidade. O que eu quero dizer com isso? Aqui a gente separou os últimos 10 temas de redação do Enem, a gente tem o enunciado de cada uma dessas propostas e o que a gente vai perceber aqui? Todos os temas do Enem sempre vão partir de uma problemática social, vão partir de algum assunto que afeta a sociedade ou uma parte da sociedade de maneira negativa. E aí o que a gente vai fazer com esse problema? A gente vai fazer uma análise crítica dele, geralmente explorando as causas e as consequências que estão atreladas a essa questão, e ao final do texto a gente vai propor um caminho, uma possibilidade de tentar ao menos minimizar a gravidade dessa situação na sociedade. Então o que eu quero dizer com isso? Por mais que a gente não saiba qual vai ser o tema que vai aparecer lá no dia, a gente consegue antecipar que ele é um problema e a gente consegue antecipar de que maneira a gente vai argumentar em torno desse problema. Porque a gente vai, então, na verdade, fazer um texto que vai estar estruturado da seguinte forma, não é? A gente vai explorar as causas ou as consequências, o que está gerando, o que está motivando a existência daquele problema, de que maneira ele está repercutindo na sociedade, e muitos problemas sociais podem ter causas ou efeitos semelhantes, e ao final a gente vai propor, então, um caminho para tentar amenizar aquilo. Ou seja, em resumo, por mais que o tema a gente não antecipe, a estrutura do texto é muito previsível, a tal ponto que a gente consegue encontrar nos próprios materiais oficiais que o INEP divulga para os estudantes sobre a redação da prova, esse esquema de estruturação de texto. Então aqui, por exemplo, a gente tem o quê? No parágrafo de introdução, que é a primeira parte que a gente vai escrever lá no nosso texto, a gente vai fazer a apresentação do tema, da problemática que está colocada ali em discussão e vai anunciar o nosso posicionamento, a nossa tese, vai se colocar criticamente frente àquele problema. Então o primeiro parágrafo do nosso texto vai ser esse. Em seguida, a gente vai fazer 2 parágrafos de desenvolvimento explorando justamente as causas e as consequências ou as causas apenas desse problema, tentando mostrar o que está motivando a existência dele na sociedade. E ao final, o nosso parágrafo de conclusão, então, vai ser o momento em que a gente vai tentar justamente intervir, amenizar essa situação que está de alguma maneira problematizando ali e afetando a sociedade, tá bem? Então a gente tem uma estrutura bem fixa, inclusive vocês podem ver que dentro dessa estrutura a gente não tem título na redação, não que a gente não possa fazer o uso desse elemento dentro do texto, mas o Enem não nos dá uma linha para inserir o título, então as redações Enem elas geralmente já começam diretamente pela introdução, seguida de 2 desenvolvimentos e da conclusão. O
que mais a gente vai ver aqui, tá? Que é o ponto mais importante talvez agora, né? E aí eu vou precisar bastante da ajuda da Georgia. A gente vai conversar um pouco sobre o sistema de correção da prova, tá? No momento em que a gente entende quais são os critérios de correção da redação do Enem, ou seja, no momento que a gente entende de que maneira nosso texto vai ser avaliado, a gente consegue estruturar ele melhor, consegue antecipar o que os avaliadores lá no dia vão estar buscando na nossa redação, e aí a gente vai, então, obviamente, ter mais condições de fazer um texto que vai atender ao que vai estar sendo solicitado. Então, aqui a gente tem o quê? Uma grade que resume quais são os 5 critérios de avaliação da prova. No Enem, a gente chama esses critérios de competências. Então, quando a gente fala em competência 1, competência 2, 3, 4 e 5, a gente está falando de cada um dos critérios a partir dos quais a nossa redação vai ser avaliada. O que a gente observa aqui? Todos esses 5 critérios, eles têm o mesmo peso, ou seja, eles nos dão a mesma quantidade de pontos, eles valem a mesma nota, então cada um deles está valendo 200 pontos. Se a gente é penalizado em cada um desses critérios, a gente sempre vai perdendo de 40 em 40 pontos, e a nossa nota final vai ser o quê? Vai ser a média aritmética de 2 correções da nossa redação. A nossa redação vai ser avaliada por 2 professores que não vão se comunicar entre si, cada um deles vai atribuir uma nota para o nosso texto em cada uma dessas 2 competências e depois vai ser feita a média aritmética dessas 2 notas. E aí a nossa nota final, então, vai ser esse resultado dessa média, tá bem? Então agora a gente vai conversar um pouquinho sobre cada uma dessas competências, começando já talvez pela mais difícil. A Georgia vai confirmar aqui para nós logo se a competência 1 é ou não é de fato a mais complicada da prova. Por quê? Porque é o critério de correção gramatical. Aqui, tudo aquilo que a gente vê ao longo de toda a nossa formação em língua portuguesa, regras de ortografia, acentuação, pontuação, concordância verbal, nominal, regência, paralelismo, crase, enfim, todos esses nomes que despertam pesadelos em alguns vão estar concentrados aqui nessa competência, a competência de avaliação gramatical, então, da prova, tá? E aí, por que ela é uma competência que assusta tanto o pessoal? Primeiro porque, como vocês podem perceber, ela é muito conteudista, tem muitos conteúdos diferentes de língua portuguesa somados num mesmo critério de avaliação, e eu digo que ela é uma competência muito intolerante. O que eu quero dizer com isso? Ela não aceita muitos erros, ela não aceita que a gente cometa muitos desvios dentro da nossa redação. Por exemplo, se eu tiver 3 erros gramaticais ou ortográficos no meu texto e o avaliador perceber esses 3 erros gramaticais ou ortográficos, eu já não consigo mais fazer 200 pontos. Para eu conseguir gabaritar essa competência, eu posso, em uma redação de 30 linhas, ter no máximo 2 desvios. E isso é muito difícil de a gente conseguir no dia da prova, porque a gente não está olhando só para a gramática, né? A gente está olhando para os outros critérios de avaliação. E esse aqui, que é o primeiro por si só, já traz vários conteúdos diferentes para a gente observar. Então, o que a gente separou aqui, tá? A gente separou algumas dicas com erros gramaticais que costumam ser bem comuns dentro do texto que a gente encontra lá no Enem e que a gente pode, então, atentar, né? Por exemplo, questão das vírgulas, tá? A gente não pode colocar a vírgula por intuição, né? A gente tem que ter uma certa noção ali desse sinal de pontuação, então fazer uma leitura mais focada vendo se a gente tem certeza de que nos momentos em que a gente colocou vírgula, ela foi bem empregada. Um erro muito comum, por exemplo, é a gente separar o sujeito do predicado, ou seja, o sujeito do verbo, com uma vírgula ali, que é algo que a gente não pode fazer, já gera um desvio. Outra questão que eu observo muito, né, acentuação. Tem aluno que chega para mim e diz que deixa para acentuar as palavras depois de ter escrito o texto inteiro. Gente, não tem como fazer isso, né? Escreveu a palavra, se a palavra é acentuada, o acento já tem que fazer parte ali do momento da escrita, tá? Outro ponto, né, concordância verbal. A gente sempre tem que perguntar para o verbo qual é o sujeito que está relacionado a ele para ver se a concordância está correta. Se o sujeito é singular, o verbo vai ficar no singular, se é plural, vai ficar no plural também, tá? Outra questão importante, tá? Alguns verbos aqui a gente costuma empregar de maneira equivocada ou errar a regência. Por exemplo, o verbo possuir. Ele destaca relações de posse, e a posse está sempre atrelada a itens ou objetos materiais.
mas às vezes a gente vai lá e usa esse verbo de forma indiscriminada. O Brasil possui problemas, né? Um problema não é algo que eu possa pegar com a mão, que eu possa adquirir, né? Então, mais adequado seria dizer o Brasil enfrenta problemas, o Brasil apresenta problemas, né? O verbo visar, a gente usa muito na hora de indicar uma finalidade para o nosso texto, de indicar uma finalidade lá para a nossa proposta de intervenção, por exemplo. Quem visa, visa a alguma coisa. Então, na nossa redação, por exemplo, a gente sempre vai visar ao combate em relação ao problema que a gente está debatendo. E os verbos acarretar e implicar, a gente costuma dizer, né, eles seguidos da preposição em, tá? Acarreta em prejuízos, acarreta em problemas ou implica em consequências. Mas, na verdade, esses dois verbos são verbos que não admitem preposição. Aquilo que acarreta, acarreta algo. Aquilo que implica, implica um prejuízo, implica uma consequência. Então, assim, são dicas pontuais, mas de erros bem recorrentes que a gente vê em texto Enem e que a gente está colocando aqui, tá? Outra questão importante, né? Muita atenção ao uso da crase. Dica de ouro sempre é a gente nunca pôr crase antes de substantivos masculinos, eles não admitem esse acento indicativo. E, por fim, algo que eu sempre sugiro, e agora a Jorge vai dizer para nós se funciona ou não, é sempre ao final do rascunho da redação a gente dedicar uma leitura dele voltada ali para observar os erros gramaticais que a gente mais costuma cometer. Como é que a gente sabe quais são os erros que a gente mais costuma cometer? Olhando as avaliações, as correções de textos que a gente fez ao longo do ano. Tu tem alguma dica importante para passar para o pessoal em relação a essa revisão, Jorge? Então, voltando ali para o que tu falou, Sora, eu acho que é bem importante isso de prestar atenção nos mesmos erros que a gente comete. Porque assim como a gente tem padrões de fala, a gente também tem padrões de escrita. E eu lembro que eu errava com frequência as mesmas coisas. Então eu estava sempre no plantão do Voaden, conferindo os mesmos erros, e daí eu já me apegava a isso, anotava e via com frequência esses mesmos erros e já deixava anotado para que eu não cometesse eles de novo. E a mesma coisa no uso de crase e tudo, a gente sempre acaba cometendo os mesmos erros e a gente precisa focar neles porque eles são repetidos com frequência. E falando um pouco sobre a correção do texto, eu lembro que no meu dia do Enem, eu fiquei bastante tempo nessa revisão de partes do texto. Então eu pegava e primeiro via essa leitura, a primeira de todas, eu vou prestar atenção nas vírgulas. Então eu ia e lia todo o texto só prestando atenção nisso, eu deixava o contexto de lado. Aí depois eu fazia uma leitura prestando atenção na escrita das palavras, porque às vezes ali na pressa, na rapidez e na ansiedade de fazer a prova do Enem, a gente acaba errando algumas coisas que a gente sabe fazer, mas na pressa a gente deixa passar. Então eu conferia as palavras para ver se estava tudo escrito direitinho, se não esquecia algum plural. E aí depois disso eu li o texto como um todo e prestando atenção no contexto. E a gente pensa que isso vai levar tempo, mas na verdade a gente faz uma leitura mais eficaz e mais rápida e focada do texto do que uma leitura ampla, buscando conferir todos os aspectos ao mesmo tempo e que a gente deixa passar algumas coisas e acaba levando mais tempo para conferir tudo de uma vez. Então, acho que isso é muito importante, revisar o texto em partes, assim. Selecionar primeiro a conferência da vírgula, depois do contexto do texto e assim fazendo para não deixar passar nenhum erro. Pessoal, essa dica da Geórgia é extremamente importante e aí, de novo, eu quero reforçar um ponto. Por quê? Porque como a gente acabou de ver, a competência 1, talvez na redação do Enem seja a que mais cobre conteúdo. A gente tem muitos aspectos gramaticais distintos, então, em resumo, tem muita matéria que está somada num mesmo critério. E aí, se a gente tentar observar tudo ao mesmo tempo, a chance de algo passar despercebido, ainda mais somado ao nervosismo com o qual a gente vai estar lidando no dia da prova, somado com o tempo restrito que a gente tem, pode fazer com que a gente não veja os erros. Então, focar a leitura, né, em pontos mais específicos é uma estratégia muito importante que garante, sim, uma boa revisão gramatical. Inclusive, a Geórgia não falou aqui, mas eu vou contar, gente. Antes de ela conquistar a nota 1000, ela fechou em 960 pontos na redação do Enem de 2022, ou seja, na edição anterior. E quando a gente foi olhar o texto dela, ela teve um desconto de 40 pontos nessa competência aqui e, lendo o texto, a gente localizou 3 desvios gramaticais. Foi por um desvio que essa nota 1000 não veio um ano antes para ela. E acho que foi justamente por isso. Naquela época eu li o texto como um todo, era uma leitura demorada e que eu tentava prestar atenção em todos os aspectos e deixava passar coisas bobas de erro de gramática e tudo.
Sim. Então... E acho que isso daqui que também tu falou, é importante a gente pegar, fazer a redação num primeiro momento ali. Eu gostava de fazer logo no início da prova, montava todo o meu rascunho, se faltasse alguma coisa eu podia complementar no final da prova, mas deixar para ler o rascunho e olhar com outros olhos aquilo que tu escreveu depois de realizar uma parte da prova, porque daí a gente tem um outro olhar e outra perspectiva sobre o texto que, enquanto a gente está escrevendo, a gente não consegue prestar atenção. Então tá, gente. Agora a gente vai avançar para a competência 2, né? Que é uma competência que a gente pode resumir em 2 aspectos principais. Primeiro, ela vai observar se a gente está fazendo uma abordagem completa do tema de redação, que é algo bem fácil de a gente conseguir fazer dentro do texto. Tem uma dica, um macete bem importante aqui para isso. E segundo, vem algo que espanta muito o aluno ou que causa muito medo, que é o seguinte: a competência que vai exigir que a gente traga repertório para a nossa redação, que a gente consiga trazer alguma referência, algum conhecimento, algo que a gente estudou, que a gente assistiu, que a gente leu, que possa ter uma relação com o tema, e aí a gente apresenta essa informação e encaixa na nossa discussão. Então aqui o que a gente está mostrando para vocês? Aqui a gente tem a introdução da redação da Geórgia do ano passado, e a gente vai usar ela como modelo para justamente conversar sobre essa competência. Então o que eu estava comentando até há pouco, né? O primeiro aspecto que vai importar aqui é se o nosso texto faz uma abordagem completa do tema de redação. Para o Enem, quando é que uma redação faz uma abordagem completa do tema? Quando o avaliador consegue identificar no texto todas as palavras que remetem à frase temática. Elas não precisam aparecer necessariamente na mesma ordem, elas podem estar reorganizadas, redistribuídas ao longo do texto, mas elas precisam se fazer presentes na redação. Então, no ano passado, a gente teve um dificultador, talvez, no tema da redação do Enem, que foi a gente ter uma frase temática bem extensa, um enunciado bem longo, né? Ele falava dos desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil. Então aqui a gente vê que a gente vai localizar esses termos, eles estão diluídos ao longo da introdução, mas a gente vê que todo o tema está presente aqui, então a gente tem uma abordagem completa, né? A gente vê, por exemplo, na segunda frase dessa introdução, a ideia da desvalorização das pessoas encarregadas do cuidado do lar e da família como um desafio enfrentado no Brasil de hoje, e mais para o finalzinho a gente tem então a ideia da invisibilidade desse trabalho de cuidado que é realizado pelas mulheres aqui no nosso país brasileiro. Então a gente percebe que a Geórgia teve uma preocupação muito clara em fazer a apresentação desses termos dentro da redação. Outro ponto importante, né? Essas palavras que remetem ao tema, é fundamental que a gente retome elas ao longo da argumentação, que a gente faça referência a esses termos durante o texto para mostrar que os nossos argumentos de fato estão alinhados à proposta que está sendo solicitada ali na hora da prova. Teve muita dificuldade para entender o tema ali no momento da prova? Não, eu acho foi mais que tranquilo? esses enunciados grandes nos assustam um pouco, então eu lembro direitinho da imagem da proposta ali de redação e de eu marcar direitinho as palavras-chave, assim. Eu lembro que eu marquei cuidado, marquei invisibilidade, marquei mulheres, e aí eu fui puxando flechas falando sobre aquele assunto para poder entender o que eles realmente queriam que eu falasse sobre. E, claro, ler a proposta de redação e os temas, modelos ali, para que a gente tenha uma ideia realmente de quais aspectos eles querem que a gente aprofunde. E acho que é justamente nessa leitura dos textos motivadores que a gente pode pegar algumas palavras-chave. Eu lembro que eu sempre pegava e me focava numa leitura para pegar alguns sinônimos que pudessem me ajudar ao longo do texto. Porque a gente se prende muito àquelas palavras ali e às vezes não quer repetir elas. Depois de um tempo eu percebi que eu poderia repetir, porque às vezes a gente precisa mais retomar ele e não se importar nessa repetição, que acaba mais valorizando o nosso texto do que prejudicando. Então eu gostava de marcar esses sinônimos nos textos motivadores e também destacar essas palavras-chave do comando ali. Então, ó, a gente tem uma dica fundamental aqui que é a seguinte, né? Muito aluno tem medo de ler os textos motivadores por receio de se influenciar, mas, gente, tá no próprio adjetivo. O que é algo motivador? Tá ali para motivar, estimular, incentivar a escrita. Então, esses textos, eles servem para apoiar a redação de vocês.
A frase temática ela é um resumo, na verdade, do que os textos estão apresentando. Então a gente precisa ler esses textos com a atenção que a Georgia leu no ano passado para entender efetivamente qual é o problema que está sendo debatido, do que é que a banca quer que a gente fale e, inclusive, daqui a pouco ver outras formas de se referir a esse tema, né? Ver outras possibilidades de falar dessa discussão com sinônimos ou outros termos que vão aparecer ali, tá? E, por fim, o segundo ponto que a gente tem é a questão do repertório, que é esse momento em que a gente vai trazer uma referência de fora da prova para tentar relacionar com a discussão, tá? Então, a competência 2, ela vai exigir que a gente tenha essa interdisciplinaridade dentro do texto, tá? Que a gente consiga, em algum momento da nossa redação, trazer uma referência de fora e encaixar com a discussão. E aqui na redação da Georgia, então, a gente vê isso já desde o primeiro parágrafo, porque a gente tem a menção aqui a uma obra literária da Eliane Brum, que é o texto A Vida que Ninguém Vê, e na apresentação dessa obra a gente vê então aqui destacado que ela é uma obra que retrata os mais diversos personagens sociais, sobretudo as mulheres domésticas. Então aqui a gente já vê uma relação com o tema de redação que estava sendo cobrado no ano passado. E algo que chama muito atenção aqui nessa introdução é o fato de que essa é uma referência que foi pouco explorada por outros candidatos, né? A gente costuma ver muito uma predominância de referências mais clichês ou mais batidas, e aqui a gente tem uma referência diferente, mas que encaixa perfeitamente bem com essa discussão. Tem alguma dica sobre repertório, Georgia? Tu tinha alguma estratégia para ter referência para todos os temas que tu fazia? A essa referência aqui, como é que tu chegou? Eu acho que isso é um ponto bem importante, de que as referências nunca foram algo que me assustaram muito, porque desde o início, desde o meu primeiro ano de cursinho, eu gostava de deixar sempre anotadas os repertórios que eu usava, para que pudesse repetir em algum outro texto que abordasse mais ou menos o mesmo grande eixo, né? Porque, como eu falei para o Voaden esses dias, essa obra, na verdade, eu li no colégio, A Vida que Ninguém Vê, de Eliane Brum. Eu lembro que eu era pequena ainda, mas eu prestei bastante atenção no fato de ela abranger bastante tópicos sociais. Então, eu poderia usar ela em várias redações. Nesse caso, sobretudo as mulheres domésticas, foi algo que eu direcionei esse repertório que poderia ser usado em grandes eixos, né? Então, eu acho que esse caderninho de repertórios que eu tive ao longo de todo o meu desenvolvimento no cursinho foi algo bastante importante, que eu gostava de ir retomando, e sempre que eu anotava algum repertório, eu já imaginava possíveis textos que eu poderia usar eles também. Então tá, fica anotada a dica aí, pessoal, para ter repertório. Agora a gente vai avançar, então, para a competência 3, tá? Que é uma competência de organização, de planejamento. Então aqui o que importa é que a gente consiga mostrar lá no dia da prova que o nosso texto foi pensado. Ele foi planejado antes de ter sido escrito. Então no momento que a gente lê o tema de redação, é muito importante que, além de entender qual é o problema que está em jogo ali, a gente selecione quais são os argumentos que a gente quer trabalhar. Eu falei há pouco que no texto Enem, geralmente a gente explora argumentos de causa ou de consequência. Então, para essa competência aqui, é importante, antes mesmo de a gente ir para o rascunho, a gente já selecionar quais vão ser as causas ou as consequências que a gente quer explorar e então aprofundar cada uma delas em um desenvolvimento. Tá? Então, por exemplo, aqui, voltando para a introdução do texto da Georgia, a gente vê bem no finalzinho da introdução já o anúncio do planejamento de texto que ela vai adotar, né? O anúncio ali do roteiro por meio do qual ela vai trabalhar o tema que foi proposto no ano passado. Então, a gente tem na última frase aqui da introdução o seguinte, né? Nesse sentido, tanto a perpetuação do imaginário patriarcal quanto o descaso do governo para com essa parcela da sociedade é responsável pela invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pelas mulheres no Brasil. Então, o que a gente vê aqui? A gente vê o anúncio de duas causas. É um projeto de texto que vai explorar duas razões pelas quais esse problema estava acontecendo. Teve dificuldade para chegar nessas causas ou foi mais tranquilo lá no dia da prova? Como é que foi teu planejamento da redação? Então, eu gostava bastante de fazer duas causas, então era mais a minha comodidade ali, de buscar duas causas para que fosse mais fácil que eu pudesse concluir depois na proposta de intervenção. Mas eu lembro que esse dia foi bastante difícil de chegar a duas causas, eu estava meio ainda apavorada com um enunciado tão grande de proposta.
Então, eu acho que eu fui mais desenvolvendo um primeiro, que, se eu não me engano, eu desenvolvi primeiro o descaso do governo até. Eu puxei algumas ideias ali, e aí depois disso eu pude pensar um pouco na perpetuação do imaginário patriarcal a partir das minhas primeiras ideias para o outro. Porque às vezes a gente tem bastante ideia para uma causa e, na verdade, a gente poderia desenvolver aquilo numa segunda causa também. Então, eu fui puxando aspectos para que eu pudesse desenvolver no outro desenvolvimento, no segundo desenvolvimento. Mas eu lembro que foi bastante difícil, assim, mas eu tenho que ir fazendo com calma e botando as ideias no papel para que tu possa dividir, talvez, em duas causas, ou então desenvolver uma causa e consequência, se for mais fácil. E a Georgia falou algo super importante que também vai entrar aqui e que a gente vai mostrar logo mais quando chegar na competência 5, que é o seguinte: no momento que a gente pensa nas causas ou nas consequências, a gente também vai ter que pensar em como que a gente vai resolver isso lá no final do texto, né? Então ela comentou ali que teve uma certa dificuldade de pensar em duas causas que ela pudesse resolver depois por meio da intervenção. Aí quando a gente avançar para a competência 5, a gente vai comentar melhor esse ponto que na verdade está aqui, né? Que é essa exigência que o Enem vai ter de solicitar que o aluno faça uma solução para o problema que, obviamente, converse com os argumentos que foram trabalhados ali para a gente ver uma coerência ao longo do texto. Vamos para a competência 4, a penúltima competência da prova, tá? Essa é uma competência de articulação das ideias, ou seja, ela vai avaliar se ao longo do nosso texto as frases que a gente está compondo elas estão relacionadas umas com as outras, se a gente coloca elementos de coesão como conjunções, operadores argumentativos e nexos ao longo desse texto para ir amarrando as nossas ideias. Ela vai observar se a gente não repete excessivamente essas palavras, se a gente consegue ter um vocabulário diversificado para ir relacionando esses termos. Vai observar também se a gente não emprega eles de modo inadequado, às vezes confundindo o sentido de uma palavra ou outra e gerando trechos incoerentes dentro da redação. Aí, inclusive, eu vou chamar atenção para talvez o erro mais comum que a gente veja nessa competência, que é o uso do advérbio onde para se referir a contextos em que a gente não está falando de um lugar físico, né, de um lugar concreto, mas o onde é um advérbio que a gente usa apenas com essa função, com uma função locativa. Então a gente tem que atentar para isso, porque caso a gente empregue, né, o onde ou uma conjunção de maneira inadequada, isso vai gerar uma penalização dentro do texto, tá? Então esses são os pontos mais importantes aqui para a gente ver na competência 4. Então, por exemplo, essa aqui não é mais a redação da Georgia, é uma outra que a gente está trazendo como exemplo aqui para sinalizar o quê? Tudo que está circulado em vermelho são elementos de coesão, que estão amarrando as ideias desse texto. Então a gente vê, por exemplo, aqui que dificilmente um período, uma frase, começa sem ter um elemento de ligação, sem ter uma conjunção ou um conectivo. Da mesma forma, os parágrafos do texto costumam começar também com esse elemento para a gente relacionar um parágrafo com um parágrafo que veio antes e mostrar que o texto, do início ao fim, ele está bem articulado. Então a gente vê que tem uma boa presença desses elementos aqui, mas temos uma pequena situação que poderia e deveria ter sido evitada, que é o seguinte: na mesma linha a gente está vendo uma repetição de elemento coesivo, porque a conjunção explicativa pois está aparecendo duas vezes aqui e está muito próxima, né? Então isso limita o nosso vocabulário, porque ele não vai apresentar a diversidade esperada. A gente poderia ter trocado esse pois por um porquê, por exemplo, né? Para justamente diversificar a presença desses elementos. Tem alguma dica sobre competência 4? Era mais tranquilo para ti fazer uso dos elementos coesivos? Eu acho que com a prática foi se tornando mais tranquilo, mas no início, assim como o livrinho de repertórios era a chave para mim, um post-it com os principais nexos que eu usava, com certeza me ajudava na hora de criar o texto. E aí, com a prática, eu fui pegando o costume de empregar eles mais ou menos em lugares padrões do meu texto. Então, eu sempre começava o primeiro desenvolvimento com em primeiro lugar, ou primeiramente, e aí trazia o meu primeiro argumento. E daí seguia a mesma coisa ali, começava também com essa em segunda análise, ou além disso, outro sim, no meu segundo desenvolvimento, e também era um padrão na proposta de intervenção começar com um portanto ou um logo. Então eu tinha esses padrões na hora da minha escrita que eu acho que me ajudavam a construir o texto e não deixar de esquecer nenhum deles. E aí com o tempo eu fui pegando a prática de não começar nenhuma frase sem algum conectivo, algum nexo, mas tem que ser na prática mesmo. Mas esse caderninho de nexos com certeza ajudou bastante para que eu fosse praticando e entendendo os melhores lugares e melhores posições do meu texto para colocar esses nexos.
Então é isso, gente. Agora a gente vai para a última competência, o último critério de avaliação, que é a competência 5, tá? Que é aquela que vai pedir para que a gente proponha uma possibilidade de amenizar ou resolver o problema que a gente debateu no texto e que o Enem chama de proposta de intervenção. O que a gente tem que pensar aqui, tá? A proposta de intervenção, ela não necessariamente precisa ser algo inédito, algo nunca antes pensado, algo totalmente revolucionário. Não. O mais importante para o Enem é que a gente consiga propor algo que seja concreto, algo que seja execuível e que vá, de fato, minimizar o problema que a gente está debatendo. Como é que essa intervenção ela é organizada? Ela é organizada a partir daquilo que a gente chama de 5 elementos válidos, que são as 5 partes que toda proposta de intervenção precisa apresentar para ser considerada completa pela banca. Então, a gente precisa ter em toda intervenção um agente, que é alguém que vai se responsabilizar por executar a nossa proposta, uma ação, que é aquilo que vai ser feito para de fato amenizar o problema, um modo ou um meio de executar, colocar em prática essa ação, um efeito ou um objetivo que a gente espera alcançar a partir do momento que essa proposta seja executada, e por fim um detalhamento, que é uma informação complementar, geralmente um exemplo, uma justificativa ou uma contextualização, que a gente vai atrelar a um dos 4 elementos anteriores. Então aqui vocês estão vendo não só a descrição desses elementos, mas também expressões importantes para a gente introduzir eles dentro do texto. Isso ajuda bastante o estudante a não se perder na hora de organizar essa intervenção. Então aqui a gente vai para a intervenção da Geórgia, e aí o que a gente vai perceber então? No parágrafo conclusivo do texto dela, a gente vai encontrar 2 propostas interventivas, 2 possibilidades de amenizar o problema. Por que isso? A primeira vai estar bem atrelada ao argumento 1 do texto e a segunda vai estar atrelada ao segundo argumento que foi trabalhado. Então, como foi dividida a análise do problema em 2 causas, a gente tem aqui 2 intervenções, uma para cada um dos tópicos. Então, vamos olhar para a primeira aqui, né? Ela diz assim, portanto, o Ministério da Economia, e aqui a gente já localiza então o agente, responsável pelas políticas fiscais, ou seja, veio uma contextualização desse agente, que vai ser visto como um detalhamento, deve, por meio de um reajuste de verbas, então está aqui o modo, né, o por meio de indicando a maneira, destinar um auxílio financeiro às trabalhadoras do cuidado. Está aqui a ação, a fim de dar reconhecimento ao valor dos serviços domésticos. Então aqui a gente já tem uma primeira proposta. Com os 5 elementos válidos, ela já garante a nota máxima na competência 5, mas vai entrar uma segunda proposta, por quê? Porque essa primeira só dá conta de uma das causas do problema, a gente precisa resolver a outra. Então a gente vai ter o seguinte, além disso, a mídia, então um segundo agente aqui, deve promover uma campanha de desconstrução dos papéis de gênero, uma segunda ação, de modo que a atuação dessas mulheres não seja mais por mera convenção social, a gente tem um resultado, um efeito que vai ser alcançado, então, com essas campanhas midiáticas. E, por fim, uma frase de finalização do texto, que vai amarrar a conclusão dessa redação ao repertório que estava lá no início, que é o seguinte, com isso, dar-se-á visibilidade a essas personagens sociais retratadas por Eliane Brum, então se recupera a referência que abria essa redação. Geórgia, como é que tu chegou nessas intervenções? Foi tranquilo? A famosa mesóclise, que eu não conseguia tirar ela da minha redação. Se tornou um padrão e eu sempre terminava o texto com ela. Mas acho que é um pouco sobre isso de a gente ir criando um costume de como escrever a nossa redação. Então, eu não tinha nenhum padrão pronto, eu não gostava de me encaixar em alguma coisa, porque daí qualquer texto que saísse de fora daquele modelo que eu usava poderia me deixar mais nervosa e impossibilitar de escrever um texto bom. Então, eram mais essas chaves aí do repertório dos nexos. E falando um pouco sobre a proposta de intervenção, eu também tinha esse padrão de... Eu sempre gostava de detalhar o agente. Assim, eu não me preocupava tanto com ter que desenvolver alguma coisa muito complexa sobre aquele texto, que talvez eu não tivesse alguma ideia no momento, então eu já tinha esses detalhamentos chaves dos agentes. O Ministério da Economia, para mim, era sempre a responsável pelas políticas fiscais nacionais. E aí, com isso, eu já tinha também uma ideia de que se eu fosse falar sobre alguma coisa do descaso do governo ou da falta de investimento em algum setor,
na sociedade, eu já poderia usar esse Ministério da Economia, eu já tinha o detalhamento, então o resto seria mais fácil de desenvolver. Então eu já tinha fechado aí com certeza 2 dos 5 tópicos essenciais da proposta de intervenção, sem precisar me prolongar tanto na construção desse texto. A mídia também sempre era algo que eu já tinha na cabeça, que poderia ser o principal veículo de transformação da sociedade ou de veiculação de informações. E aí o resto eu ia desenvolvendo ao longo do texto mesmo e pensando muito na coisa que eu falei, de que eu já construí essas 2 causas, sabendo que eu precisaria resolver elas depois. Mesmo que fosse, como eu fiz aqui, com um mais completo, uma proposta de intervenção mais completa para resolver esse primeiro tópico de causa e outra mais para que não deixassem aberto. E terminar sempre com o meu repertório, que eu gostava que ele fosse retomado em algum momento do texto para realmente amarrar tudo e mostrar que foi um texto bem planejado. Então, pessoal, como vocês puderam perceber ao longo dessa nossa conversa, uma vez que a gente entende quais são os critérios de avaliação da redação do Enem, e a gente espera ter podido mostrar para vocês que, na prática, eles são critérios bem objetivos, né? A maneira como o texto é avaliada é uma maneira bem objetiva. Se a gente entende o que está sendo buscado dentro da nossa redação, a gente tem plenas condições de chegar lá e fazer, de fato, uma redação que vai atender aquilo que está sendo esperado de nós, tá? Então, quero agradecer, né, o pessoal que está nos assistindo aqui, a oportunidade de a gente poder vir falar um pouco sobre a redação do Enem. Espero que essas dicas sejam muito valiosas para quem vai prestar a prova agora em novembro. E fica aqui o meu desejo, então, de um bom Exame Nacional do Ensino Médio para os estudantes do país. Jorge, quer deixar uma palavra final para o pessoal? Boa sorte nessa reta final. Façam esses livrinhos de repertórios que com certeza vão ajudar vocês. E uma coisa que eu fiz um dia antes da prova de redação foi reler as minhas redações sem pensar nas propostas e no que eu tinha desenvolvido ao longo do texto, mas pensando nesses repertórios, nos meus nexos e palavras-chave. Eu lembro que eu marquei com marca-texto aquelas coisas que seriam essenciais para que eu construísse um bom texto no domingo do Enem e assim eu consegui. Boa sorte! Então tá, pessoal. Até mais!